Bom dia, senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Auditoria de Sistemas no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro, são 8 horas e 20 minutos. Nós vamos iniciar a nossa de Auditoria de Sistemas. Então, quem puder abrir para acompanhar nossa aula. Hoje é o nosso segundo encontro, momento no qual a gente vai dar continuidade sobre esses aspectos dos quais nós conversamos na semana passada. Na aula da semana passada foi bem interessante. A gente falou sobre os fundamentos da auditoria de sistemas, o papel do perfil do auditor. Não sei se vocês estão por dentro, na semana passada, no dia 18 de setembro, era uma sexta-feira, entrou em vigor a LGPD. LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. E, nesse caso, é papel do auditor verificar se a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, se ela está sendo atendida ou não. Se, porventura, não estiver sendo atendida em todos os seus artigos, aí é papel do auditor de sistemas abrir o que ele chama, o que a área de auditoria chama de recomendações. Então, ele vai abrir as recomendações que a empresa tem que seguir no intuito de corrigir esses temas. Então, esse é o papel do auditor. Aí a gente viu aqui na página 12, ele apresenta os fundamentos da auditoria de sistema, que ela é baseada em cima de 3 premissas, tá, gente? O planejamento, o auditor de sistemas, ele faz esse planejamento, geralmente ele faz esse planejamento no início do ano, tá? No início do ano, ele faz um planejamento de quais as áreas vão ser auditadas e, dentro dessas áreas, quais os sistemas vão ser auditados, dentro dos sistemas, quais os itens que vão ser auditados. Geralmente, eles chamam isso de PAINT, que é um planejamento de auditoria interna. PAINT, vocês vão ver muito esse termo quem for trabalhar com auditoria de sistemas. Então, ele faz o planejamento. Então, o planejamento é feito uma vez, geralmente no início do ano, tá? Não esqueçam mais disso. O planejamento é feito geralmente uma vez no início do ano. Que o planejamento precisa organizar 3 coisas. Quem lembra quais são? O planejamento organiza 3 coisas. Quem lembra quais são? Eu acabei de citá-las. Alexandre, Samuel, Caio Nunes, Felipe Souza, Gustavo Fernandes, João Victor, Kaique, Pedro, Ricardo, Aleph. Quais são as 3 coisas que o planejamento procura determinar? Acredito que uma delas sejam as normas. Não, gente, eu acabei de comentar. A primeira delas a primeira coisa que sai no planejamento é quais as áreas da empresa serão auditadas. Primeiro, quais as áreas? Pense numa empresa, pense no Serpro. Serpro é uma empresa grande, tem muitos sistemas. Então, primeiro, quais as áreas? Então, em janeiro, nós vamos auditar as áreas de financeiro, de RH e de compras. Em março, nós vamos auditar as áreas de licitação, as áreas de infraestrutura e as áreas de segurança. Então, a primeira coisa é identificar no planejamento quais as áreas. Depois, a segunda coisa, dentro dessas áreas, quais os sistemas. Lembrem que nós estamos falando, nossa disciplina é auditoria de sistemas. Se fosse uma disciplina de auditoria, se esse curso aqui fosse lá no curso de administração,
A auditoria é mais abrangente. Aqui na nossa área a gente está bem. A auditoria aqui é só de sistemas, então a gente só se preocupa com software. O segundo item é quais os sistemas que vão ser auditados dentro dessas áreas. E o terceiro item, quais os pontos que vão ser auditados dentro dos sistemas. A gente vai auditar a parte de segurança do sistema, a gente vai auditar a parte de qualidade e UX, por exemplo, User Experience. Então, essas são as três coisas que eles fazem. Tá? Não esqueçam. Isso é o planejamento. Execução. Quando chega na data que foi planejado lá, aí começa a execução da auditoria propriamente dita. Então, o auditor ele abre oficialmente o processo de auditoria, aí a área é avisada novamente, porque a área foi avisada aqui, tá, gente, no planejamento. Quando ele fez o planejamento lá no início do ano ou no final do ano anterior, as áreas que vão ser auditadas são avisadas, tudo bem? E aí, nesse momento, ele é avisado e aí aqui começa efetivamente. Aí ele recebe um novo e-mail, olha, conforme planejado, lá no início do ano, você vai começar a ser auditado, então, por favor, nesse primeiro momento, envie-nos as evidências dos itens tais, tais e tais. Aí começa efetivamente a execução então, da auditoria. É nessa fase que o auditor deve verificar cada processo a ser auditado, cada item, colher as informações suficientes. Quem aí é uma pessoa metódica? Quem pode me dizer o que é uma pessoa metódica? Alexandre Samuel, Caio Nunes, Felipe Souza, Gustavo Fernandes, João Vitor, Kaique, Pedro, Ricardo, Ali. O que é uma pessoa metódica? Vocês já ouviram falar nesse termo? Uma Metódico pessoa organizada. é aquela pessoa, ó, o Pedro falou aí, ó, é aquela pessoa bem organizadinha, toda certinha. Esse é um perfil muito bom para auditoria de sistemas, tá, gente? Aquela pessoa bem detalhista. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aí é uma pessoa pessimista? Tem gente que às vezes acha que é ruim. Isso é tão importante que eu vou até mostrar o meu rosto aqui, ó. Tão importante que é. Pode ser que alguém ache ser ruim, ser uma qualidade ruim, ser pessimista. Olha lá, hein, gente, talvez não seja uma característica ruim ser pessimista. Sabe uma pessoa pessimista? Existem dois tipos de pessoas pessimistas. Aquela que é pessimista porque nada dá certo para ela. Então nem adianta tentar porque isso não vai dar certo. Essa é o pessimista do lado pior dos que existe, o negativo. Mas existe aquele pessimista, igual o professor Wilson, por exemplo, que é assim, ó. Eita, isso aqui pode dar errado. Isso aqui pode dar errado. E se pode dar errado, pode ter certeza que vai dar errado. Então, deixa eu já me precaver. Aí essas pessoas pessimistas, que elas sempre olham que algo pode dar errado, elas já montam um plano de contingência para que se aquilo der errado. Então, nesse aspecto, nesse ponto de vista, o pessimismo ele é bem visto. Eu vou fazer uma viagem esse final de semana. Olha o pessimista, o que ele pode pensar? Ixi, o pneu pode furar. O combustível pode acabar. Eita, tal coisa pode acontecer. E aí ele começa a mapear tudo de errado que pode ocorrer. Ele nem pensa nas coisas que podem dar certo. Ele nem está preocupado. Ele é um cara pessimista. Ele nem pensa, por exemplo, que lá ele pode conhecer pessoas novas. Não, ele pensa assim, o pneu pode furar. Aí vem o lado positivo desse pessimista. Então se o pneu furar, o meu step está em dia, aí ele vai lá e confere o step. Tá ok. Só que ele é tão pessimista que ele vai falar o seguinte, logo depois, e se o step também furar?
Ah, então deixa eu ver aqui. Ele vai lá e olha se o seguro dele está em dia e se o guincho cobre a distância que ele vai viajar. Então, observe que ele começa a mapear planos de contingência, que é o que a gente chama no cotidiano de plano B. Então, é muito bem-vindo o perfil do pessimista, principalmente na área de sistemas, viu, gente? Então, o precavido é assim, ó. Eu tranquei a porta, então deixa eu ir lá voltar para ver se realmente eu tranquei a porta. Ele é precavido. Ele age mais depois do incidente ocorrer. O pessimista é aquele assim, não, pode furar o pneu. Então não, pode faltar combustível. Pode faltar alimentação lá. Pode faltar água. Então, o pessimista, ele vê tudo que pode dar de errado. E, além disso, aí ele faz o processo de se precaver. A pessoa precavida, ela age mais respondendo ao que já aconteceu de errado. Então, o precavido é o seguinte, eu realmente conferi, eu realmente bati o ponto, deixa eu verificar se eu bati o ponto. Ele é uma pessoa precavida, né? Ele vai, realmente, eu verifiquei se o step tá ok. Deixa eu olhar de novo. Precavido, ótimo. É muito bem-vindo esse perfil. Mas uma coisa que eu vou pedir para vocês é sejam um pouco pessimistas também, tá? Na área de sistemas, ele é muito bem-vindo. Então, conforme o Kaique falou, ser precavido é muito bem-vindo. Só que se você tiver uma pitada de pessimismo, porque o pessimista ele vai identificar um monte de problemas que podem ocorrer que o otimista não vai. O otimista não, tudo vai dar certo, tudo não vamos ter problema, confie que vai dar certo. Esse é o pior dos perfis, principalmente para a gente na área de tecnologia. Você Professor concorda comigo, Vitor, Kaique? eu concordo que você pode servir até na hora que você está montando um sistema ou algo do tipo, né? Exatamente. Principalmente na hora que você está montando um sistema. Então, é fundamental esse perfil. Então, esse é o perfil do auditor. Ele é aquele cara que ele é organizado, ele é metódico, ele mantém um controle de tudo, ele é pessimista, ele é precavido. E se cada área tiver um cara com esse perfil, então a empresa tá em boas mãos. Isso é uma das coisas que, quando a gente está fazendo entrevistas, a gente procura identificar no perfil do profissional, porque é bom eu ter na equipe um cara com esse perfil. Só por curiosidade, quais são os 3 itens que a gente faz no planejamento? Essa pergunta eu vou fazer ou para o Alexandre Samuel, ou para o Caio Nunes, ou para o Felipe Souza. Ou para o Alexandre Samuel, ou para o Caio Nunes, ou para o Felipe Souza. Quais são as Quais 3 coisas? aulas serão editadas? Dentro das Ótimo, áreas, quais sistemas serão? E dentro dos perfeito. sistemas, o que será auditado? Muito bom, parabéns, Alexandre, show de bola. E a execução? O que a gente faz na execução? Quem vai me responder essa? Ou é o Gustavo Fernandes, ou o João Victor, ou o Kaique. O que a gente faz na execução? Ixi, esqueceram? Na Seria. execução, a primeira coisa... Oi, pode falar. Fala aí, você pode falar aí. A primeira coisa, a área é notificada de que do que a auditoria propriamente dita, que foi planejada e foi avisada lá no início do ano. Primeira coisa na execução é: estamos começando, já me entregue os documentos A, B, C e F. Então, isso aí começou a execução. A execução é o processo mais longo, tá, gente? Na execução, o auditor vai solicitar a evidência, a área auditada vai enviar a evidência, e aí o auditor vai
responder se aquela evidência atendeu ao pedido ou não, e nisso eles ficam tramitando essas informações. Professor, como é que isso é feito? Por meio de sistema. Não existe, eu pelo menos nunca vi uma empresa fazer auditoria que não tenha um sistema para fazer auditoria. Nós lá no CERP, por exemplo, nós temos um sistema chamado SysAudit, que, diga-se de passagem, eu sou um dos analistas responsáveis por esse sistema. Um dos não, né? Eu sou o analista responsável por esse sistema. Que ele controla tudo, desde o planejamento, até a execução, até o controle e até as recomendações. Então, não é difícil você fazer auditoria sem você ter um acompanhamento de um sistema. Porque tudo tem que ficar registrado. A solicitação de evidência do auditor tem que ficar registrada. A resposta da área auditada tem que ficar registrada. Com os anexos, ficam todos no sistema. Tudo fica registrado ali. Tudo bem? E a fase de controle é nesse momento em que a gente verifica se tudo que foi planejado foi atendido. Então, é como se fosse... uma das fases mais importantes aqui seria o controle, porque justamente no controle a gente detecta que eu fiz o planejamento da auditoria da área tal e não foi feito o acompanhamento. Então, isso ele vai cair lá numa malha fina e aí o auditor do sistema vai lá e vai corrigir isso. Então, o controle tudo que eu planejei, eu estou conseguindo acompanhar a risca dentro dos prazos, dentro do que garante a qualidade de auditoria. Então, essa é a fase de controle. Tá? Então, a gente tem que seguir padrões e políticas na hora de fazer o planejamento. Na hora da execução, a gente tem que validar, que é o que eu estou chamando aqui de teste, a gente tem que validar se está ok, e aí tomar as medidas corretas. E no controle, a gente compara as medidas com padrões previamente determinados e faz a avaliação. Aí depois a gente falou do papel do perfil do auditor, que a gente até comentou aqui novamente, né? Ele tem que ter conhecimento teórico dos sistemas. Não sei se vocês lembram, na aula passada eu disse que ele não precisa ser um programador, nem precisa ser administrador de banco de dados. Mas, nesse momento, eu fiz um mas, que é uma adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, quem lembra qual foi a adversativa que eu fiz nesse momento? Ele tem que saber um pouco de tudo. Senão... Exatamente. Exatamente. Ele tem que conhecer, ele não precisa ser um exímio programador, mas ele tem que conhecer um pouco de programação. Ele não precisa ser um administrador de banco de dados, mas ele tem que conhecer um pouco de banco de dados. Por que ele tem que conhecer um pouco de banco de dados? Ora, porque ele vai ter um momento que ele vai verificar, tem um item lá que diz assim, a LGPD diz que os dados, alguns tipos de dados sensíveis precisam ser criptografados na base de dados. Ora, ele tem que ir lá no banco de dados e dar um select. Ele não pode simplesmente chegar para o pessoal, me dá um select aí, porque alguém pode maquiar isso daí e entregar para ele. Então, ele mesmo tem que ter condições técnicas de ir lá e fazer. Então, ele não precisa ter conhecimento para construir um banco de dados, mas ele precisa ter conhecimento para acessar e ler. Por esse motivo, o curso de vocês, ele está ensinando programação, banco de dados, noções de criptografia, noções de segurança de dados. Vocês precisam passar por todas essas áreas para que, caso alguém queira atuar na área de auditoria de sistemas, possa trabalhar com isso sem ter problemas. Ele tem que ter conhecimentos práticos de sistemas de informação, ele tem que ter uma visão abrangente da empresa, isso é fundamental, tá, gente? É praticamente impossível eu auditar uma empresa se eu não conheço as políticas, se eu não conheço as regras, se eu não conheço as diretrizes, se eu não conheço a cultura organizacional.
Não tem como. Isso aqui é ridículo, vestir-se adequadamente para passar a imagem profissional, nada a ver. Eu, por exemplo, no CEP eu vou trabalhar de short, sem nenhum problema. Na Google você vai de camiseta e leva o seu cachorro. Não ignorem isso daqui, tá? Isso talvez funcionasse, fosse obrigatório no início, na década de 90. O mundo mudou muito depois disso. Então ele tem que ter liderança. Por quê? Sinergia, porque ele vai naturalmente o auditor naturalmente o auditor ele já tem uma certa autoridade, né? A auditoria é uma área que naturalmente já vai te dar uma certa autoridade. Porque, afinal de contas, você é o auditor dos sistemas. Então, o que você pedir tem prazo para estar na sua mesa, porque você tem que cumprir um planejamento de auditorias. Então, naturalmente, você tem que ter esse controle. E muito cuidado com isso aqui, ó, gente. Não entrar em conflitos, demonstrar conhecimento agregado. Principalmente não entrar em conflitos. Vocês vão lidar com todo tipo de pessoas Então, o papel nesse momento de ser político, de ser uma pessoa agradável, não é muito o meu perfil, né? Mas o perfil ideal é uma pessoa política, uma pessoa que seja maleável. Isso é muito bom. Eu não teria, por exemplo, teria dificuldade porque na segundo pedido, se o cara não atendesse, isso não é bom. O ideal é você ter um controle, ser uma pessoa apaziguadora, até porque você vai ter um certo nível de autoridade, você deve utilizar isso com parcimônia. Utilizar a palavreado formal, não aceitar penduricalhos, brinquedos, presentes, que isso pode dar problemas para vocês. A carreira de auditor de sistemas é bem interessante. Na aula passada eu até mostrei para vocês os salários, não sei se vocês lembram, vale muito a pena. O que o cara precisa conhecer, que é fundamental, e as tarefas que ele vai fazer. A lista de tarefas é longa, tá vendo? Ó? De profissional de TI tem que ter conhecimento disso aqui tudo, ó. Auditoria de aplicativos, monitoramento, controle de relatórios, controle de riscos. A gente vai falar bastante sobre riscos, política de segurança da informação, conhecimento da empresa, conhecimentos de tipos de processamento, conhecimento dos softwares de auditoria, isso é fundamental. E aí ele vem falando, geralmente, o organograma, geralmente é assim, tá? Eu tenho o papel do auditor de sistemas acima de todo mundo, ó. Ele está diretamente ligado ao corpo diretivo da empresa, e ele responde diretamente à presidência. E por esse motivo, a gente tem que ter bastante cuidado, porque é um certo grau de autoridade que o auditor de sistemas ele tem. E aí, nesse sentido, ele precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Uma outra coisa importante que a gente tem que ter aqui são os tipos de abordagem, tá? Existem dois tipos de abordagem. Abordagem ao redor do computador, a gente comentou disso na aula passada, que você não precisa ter conhecimentos profundos de tecnologia, você vai observar mais a parte mesmo documental, se tá seguindo o que preconiza as regras. Então, você vai verificar se os dados de entrada no sistema são de fontes corretas, confiáveis, se ele foi devidamente tratado. Você não precisa lidar diretamente com o software. Então, a gente pode ter essa abordagem aqui ao redor do computador, ou seja, você vai fazer mais uma análise ambiental. Então, associe essa palavra, tá? Ambiental. Então, a abordagem ao redor do computador é mais ambiental, é o ambiente. São as pessoas, são os processos, são as regras, os dados que estão entrando, que estão saindo. Então, por exemplo,
os relatórios que estão sendo gerados, eles são corretos? Então, nesse momento, o auditor ele pode até promover uma entrada de dados específica que ele sabe que precisa gerar uma saída específica. Então, por exemplo, eu vou colocar lá um pagamento com valor negativo. Pode perguntar, Alexandre. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ele sabe que se colocar um valor negativo lá, o relatório tem que sair com uma mensagem. Aí ele vai lá e promove essa entrada com um valor negativo para ver se realmente essa mensagem está saindo, conforme esperado. Só um minutinho, viu, gente? Arthur Germano Reduzinho e Gabriel Bezerra Ribeiro, vocês estão lá no Teams ainda. A aula está rolando aqui na outra plataforma, eu mandei o link para vocês por e-mail ontem. Entrem lá, tá? Está faltando só vocês dois. Gabriel Bezerra Ribeiro e Arthur Germano Reduzinho. Nós estamos lá na outra plataforma, o e-mail foi enviado para vocês ontem. Então, nessa parte de abordagem ao redor do computador, a gente tem esse tipo de características. Então, não esqueçam disso. Ele não precisa ser mexer propriamente dito no computador. Ele promove as entradas e aí, com base nessas entradas, ele tem um resultado esperado de saída. Então, com base nisso, ele vai lá e verifica se essa saída foi realmente realizada conforme o planejado. Isso é abordagem ao redor do computador. Já na abordagem através, justamente a palavra já diz, ele atravessa. Então, ele já usa essa abordagem na qual o auditor ele vai utilizar propriamente dito os sistemas. E aí ele vai fazer a utilização do computador para fazer os cálculos, ele vai realizar os cálculos, ele vai fazer a compilação dos resultados, ele vai medir a capacidade de selecionar os registros. Ele não só vai auditar o processo utilizando o computador, como também vai verificar o processo que é realizado pelo sistema por meio do uso de computadores. Tá? E aí ele vai utilizar programas específicos para isso, para fazer essas medições, para fazer o controle. Esse aqui é o tipo de sistema que eu comentei com vocês, ó. Técnicas de auditoria assistidas por computador. Em inglês, é CAAT, ou seja, Computer Aided ou Assisted Audit Techniques, ou seja, são as técnicas de auditoria auxiliadas por computação, que é, por exemplo, o sistema que eu acabei de mencionar para vocês, que eu trabalho lá no CERC, eu sou responsável, SysAudit, sistema de auditoria. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui dentro da área. Aí tem os padrões de código de ética, que isso aqui é default não só para a área de auditoria, né, gente? Responsabilidade, independência, competência, planejamento. Isso aqui está pertinente a todas as áreas, né? Aqui, o que o auditor de sistema tem que fazer de acordo com o código de ética dele, os planos de contingência. Agora, aqui é interessante, plano de contingência são as respostas, o planejamento das respostas que têm que ser dadas quando a gente faz o mapeamento de riscos, tá? Então, aqui eu tenho a definição de plano de contingências, que eu não vou perder tempo lendo, porque vocês já leram isso daqui. E aqui a gente tem um assunto de riscos e ameaças. Uma das coisas que o auditor mais vai fazer, é a questão de controle dos riscos, tá?
Eu vou até mostrar aqui para vocês um diagrama que ele é muito comum. Então, no gerenciamento de riscos, ele é medido em 4 etapas. Então, vou até botar aqui, ó. Quem arriscaria dizer quais são as 4 etapas para o gerenciamento e controle de riscos dentro de uma organização? Alguém aí arrisca dizer quais seriam essas 4 etapas? Então, elas são bem simples. A primeira delas é identificar todos os riscos. Então, a primeira coisa que o auditor tem que fazer é identificar todos os riscos. Primeiro que ele vai fazer é isso, identificar todos os riscos. E aí, gente, todos mesmos. Nesse momento aqui, ele até faz um brainstorm. Se alguém não souber, me fala que eu comento, tá? Então, ele faz um brainstorm mesmo. Ele analisa todos os riscos. Precisa que eu comente sobre brainstorm? Brainstorm, como o próprio nome diz, brain é cérebro, né? Storm é tempestade. Então, você faz uma tempestade de ideias, de palavras. Então, você vai colocando todas. Risco de o analista sair da equipe. Risco da licença do software expirar. Você coloca todas as ideias. Mesmo que elas sejam absurdas, tá, gente? O risco de cair um cometa em cima do servidor. Mesmo assim, você coloca todas as ideias, todas. Por quê? Uma das características do brainstorm é justamente essa. Ele não filtra nesse primeiro momento. Eu pego tudo. Aí, em um outro momento, em um segundo momento, eu vou riscando as ideias que são menos prováveis ou algumas impossíveis, mas no primeiro momento eu pego tudo. Brainstorm, esse é o papel dele. Esse exercício é bom porque você vai sair com uma lista de riscos, uma lista enorme, 200 riscos catalogados. Tudo que pode acontecer no sistema. Então, a primeira coisa é essa. Esclarecido? Se tiver precisar de outro exemplo, me fala que eu dou, tá? A segunda etapa é qualificar os riscos, ó. Pode perguntar. O microfone está abrindo sozinho aqui, professor. Não sei o que é isso, não. Não entendi. Nada, não. Pode falar novamente, eu repito. Não, é que literalmente o microfone está abrindo sozinho. Ah, tá. Então, a segunda etapa é qualificar os riscos identificados. Então, a gente identificou lá no item 1, nós identificamos 200 riscos possíveis. Então, o que a gente vai fazer agora lá no item 2? Nós vamos qualificar esses riscos, tá? A qualificação de um risco, ele diz respeito ao impacto do risco. Esse impacto, ele pode ser nulo, ele pode ser baixo, ele pode ser médio, ele pode ser alto, ou ele pode ser total. Então, isso daqui, ó, é o impacto. Um risco nulo, por exemplo, é o risco de um terremoto danificar o nosso CPD. Ora, nós estamos no meio de uma placa tectônica. Nós estamos aqui em Brasília. A ponta da placa tectônica na qual nós estamos em cima, a ponta oeste dela está lá no Chile. Por isso que o Chile frequentemente sofre com terremotos, né?
E a outra ponta, a ponta leste dela, está lá na costa oeste da África. Olha só, nós aqui em Brasília estamos no meio de uma placa tectônica. Então, o risco de termos terremotos aqui é nulo, é praticamente nulo. Então, mas eu tenho que mapear esse risco mesmo assim, viu, gente? Mesmo ele sendo nulo, ele tem que estar listado lá no item 1. Por quê? Sinal, eu identifiquei esse risco e qualifiquei como sendo de impacto nulo. Ou seja, não tem por que acontecer. Agora ele pode ser baixo, médio, alto ou impacto até total. Um exemplo de um risco com impacto total. O que aconteceu, por exemplo, inundação. Imagine vou dar um exemplo lá da UNB. Nós temos o CPD do UNB, do Departamento de Ciência da Computação, ele fica ali no subsolo do SIC, que é o Departamento de Ciência da Computação ali na UNB. A gente sabe que a Asa Norte ela tem frequentemente problemas de inundação, né? Porque o sistema de escoamento não é bom e com a construção do estádio Mané Garrincha e a pavimentação de uma grande área ali fez com que o sistema de escoamento e absorção pluvial do solo tivesse sido comprometido. Então, a água, quando chove, desce toda aqui para o final da Asa Norte e vai parar onde? Obviamente, lá na UNB, no ICC, e a gente tem frequentemente risco, problemas de inundação lá. Ora, se o CPD inundar, o risco é total. Ou seja, vai parar de funcionar, eu vou precisar trocar a máquina. Então, é total o impacto de uma inundação. Então, eu qualifico esse impacto do risco dentro dessa escala aqui, que vai de 1 a 5, tá? Ele pode ser nulo, baixo, médio, alto ou total. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer para cada risco identificado, qualificar. A terceira etapa, lembra que eu falei que são 4 etapas? Na terceira etapa, nós vamos quantificar os riscos. Nós vamos quantificar os riscos identificados. E aí, de novo, no processo de quantificar os riscos, a gente vai dar uma probabilidade dele ocorrer, ó, probabilidade. O que é a probabilidade, professor? Ela é qual é a probabilidade desse risco acontecer? Aí ela também pode ser nenhuma, baixa, média, alta e certa. Então, a única coisa que vai mudar aqui são os dois da ponta. Ela pode ser nenhuma, a probabilidade nenhuma, em vez de nula, pode ser nulo também o nome. Aí vai ter baixo, baixa, vai ter média, vai ser alta e vai ser certa. Então, pode dar um exemplo, professor? A probabilidade nenhuma. A probabilidade de um terremoto aqui, por exemplo. E a probabilidade certa? Por exemplo, a inundação. Todo ano acontece, é certo. Então, a gente já tem que tomar as medidas para isso. Probabilidade nenhuma diz que nunca vai acontecer. Baixa pode acontecer no próximo ano. Média pode acontecer nos próximos meses. Alta pode acontecer nos próximos dias. E certa vai acontecer com certeza. Pode ser que a gente não saiba quando, mas vai acontecer. Então, depois que você quantifica e qualifica os riscos, aí vem a quarta e última etapa, que é você dar respostas aos riscos. Então, para cada risco daquele identificado, você vai dar uma resposta com base nessa tabela aqui, ó. Com base nessa tabela que a gente identificou,
a gente vai ter um mapa, a gente vai desenhar um mapa. Esse mapa é isso daqui, ó. Esse mapa a gente vai desenhar com base nessa tabela. Então, ó, observem que eu botei ali o impacto e a probabilidade. Lembra? O impacto eu coloquei lá no item 2, que é qualificar os riscos. Está aqui, ó. Aqui a gente faz a qualificação dos riscos. E o 3, que é a quantificação dos riscos, a gente coloca aqui na probabilidade. Então, olha que legal essa tabela que vocês, como auditores, vão montar. De acordo com o risco, ele tem um nível aqui, ó. Então, se a probabilidade ela é baixa, a probabilidade de acontecer é baixa, e o impacto ele é nulo, ele é insignificante, nenhum, então, olha só, ele vai ficar aqui, ó, verdinho, porque a probabilidade de acontecer é baixa, o impacto é insignificante. Ah, então, beleza, esse está tranquilo. Agora eu vou pintar o pior dos cenários, ó. Imaginem vocês um risco que a probabilidade dele acontecer é muito alta, é certa, e, para piorar, o impacto dele é alto, é crítico. Ó, um exemplo, a inundação que ocorre aqui na Asa Norte todo ano com um período de chuvas. É certo que ele vai acontecer. E qual é o impacto? Se o CPD inundar? É total, é crítico, vai acabar com as máquinas. Então, esse risco aqui, ele tem um peso maior e a gente tem que começar tratando por ele. Então, a gente vai começar tratando os vermelhos, temos que ter respostas imediatas, pelo menos duas, tá, gente? Quanto mais respostas você tiver para cada risco desse, então, cada caixinha dessa vai ter pelo menos duas respostas. Então, por exemplo, aqui, ó, imagine que esse risco 25 aqui, ó, que eu analisei, imagine que o número do risco 25 é inundação do CPD, que fica aqui no Departamento de Ciência da Computação da UNB. Imagine que esse seja o risco, tá? O 25. É certo que vai acontecer todo ano, nós temos problemas com as enxurradas que descem no período de chuvas, tá? Se você pesquisar, por exemplo, na internet, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Se você entra aqui na internet e pesquisa assim, ó, inundação Asa Norte, todo ano aparecem, todo ano isso aqui acontece, ó. É desse jeito que fica aqui. Por quê? Porque o sistema, com a construção do estádio Mané Garrincha, o sistema de escoamento da água foi prejudicado, porque onde antes havia muita grama, muita área verde, hoje é tudo asfalto e concreto. Então, o que acontece? A água que deveria ser absorvida pelo solo lá, ó, isso aqui, por exemplo, é a tesourinha aqui, ó, para entrar na minha quadra, para descer ali para a UNB. Então, a água que deveria ser escoada e absorvida pelo solo, agora desce tudo. E aí, todo ano acontece isso daqui na Asa Norte. E a UNB, o nosso Departamento de Ciência da Computação, fica aqui no final na Asa Norte e a água vai bater lá. Então, é certo que a probabilidade é alta, vai acontecer. E se o CPD inundar, a gente perde as máquinas, então o impacto é crítico. Então, a gente já tem que ter respostas, pelo menos duas, para esse risco. Então, primeiro, no início do período de chuvas, ou a gente faz a suspensão das máquinas, suspensão literal mesmo. A gente sabe qual é o nível que a água aparece lá, então sobe as máquinas literalmente, ou construir uma barreira de retenção,
ou ter um espelhamento das máquinas em um outro CPD geograficamente distribuído. O Serpro, por exemplo, faz isso. Os dados do CPD do Serpro, por exemplo, são espelhados em Brasília, em 2 lugares, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, se a gente tiver um problema, a outra unidade assume e os dados continuam sendo operados normalmente. Algumas empresas, por exemplo, como é o caso da Microsoft, eu até mostrei para vocês na aula passada, elas têm data centers Microsoft. Eles têm data centers, por exemplo, até fora do continente, para que, se porventura houver uma catástrofe continental, os dados continuam. Isso é plano de contingência, isso é plano de resposta a catástrofes, né? Esse data center da Microsoft, por exemplo, ele não fica no continente, ela tem vários desses aí espalhados, e todos com link. Link também tem plano de contingência. Esse cabo amarelo que vocês veem saindo do data center, ele é um cabo submarino, e, além disso, aqui tem 2 estações de transmissão via satélite. Então, ela tem o link duplo. Se um arrebentar, o outro segura. E isso é plano de contingência. Por quê? Porque justamente resta a esse tipo de risco que provavelmente a Microsoft identificou como um risco com probabilidade alta de acontecer e um impacto alto. E aí, eu e vocês, como auditores de sistemas, nós vamos dar prioridade para esses riscos que ficaram na faixa vermelha. Faixa vermelha, amigos, é perigo. Tudo que você vir vermelho é perigo. O vermelho, ele aumenta o metabolismo humano. Por isso, o vermelho ele é associado a questões de perigo. Por exemplo, o carro de bombeiros que vier gritando, acenando atrás de você no trânsito, ele geralmente vai ser vermelho, porque o vermelho ele gera essa sensação de preocupação. Muito provavelmente isso tem uma resposta evolutiva, tá? Há milhares de anos nós estávamos nas savanas africanas, então quando a gente via uma poça vermelha no chão, acendia uma luz assim, epa, peraí, tem perigo aqui, provavelmente algum animal foi atacado aqui, essa poça vermelha provavelmente é de sangue, então nós evoluímos para dar, o vermelho, ele chama essa atenção, ele acelera inclusive o metabolismo, por isso fast foods utilizam o vermelho e o amarelo nas suas logomarcas, né? Os principais fast foods, vocês vão ver que eles utilizam vermelho e amarelo justamente porque essa combinação de vermelho e amarelo, ela aumenta o metabolismo, aumenta a fome, faz com que haja agilidade, e aí, por isso, as grandes marcas de fast food utilizam o amarelo e o vermelho nas suas logomarcas. Se um carro na sua frente pisar no freio subitamente, a luz que você vai ver acendendo, ela provavelmente vai ser uma luz vermelha. O extintor de incêndio, ele é vermelho por conta dessas características. As caixas pretas dos aviões, elas não são pretas, elas são pintadas de vermelho e laranjado, justamente, primeiro para facilitar a identificação dela num ambiente que tenha sido calcinado por fogo, por exemplo, e segundo essa característica. O motel, se você for no motel, as cores predominantes vão ser o vermelho, justamente por conta disso, da característica de acender, de aumentar o metabolismo, de trazer uma atenção maior. E aí a gente vai pintar de vermelho justamente por conta disso. Eu preciso dar atenção aqui porque a probabilidade é alta ou muito alta e o impacto ele é grande ou ele é crítico. Ah, professor, então eu não devo dar atenção no laranja, no amarelo e no verde? Deve, mas é claro que primeiramente você vai dar atenção nos riscos com probabilidade alta de ocorrerem e impacto alto. Depois que eu tiver respostas plausíveis para esses riscos de probabilidade alta de impacto alto, aí sim
Aí é que eu vou passar para probabilidade baixa, ou impacto médio e pequeno. E, por último, eu vou dar atenção aos riscos de probabilidade muito baixa ou nula, ou de impacto pequeno ou insignificante. Então, vou dar um exemplo aqui desse risco 1, por exemplo. Ó. O risco 1, observe que ele tem um impacto insignificante e uma probabilidade muito baixa. Por exemplo, a probabilidade da licença do software expirar. Nós somos auditores de sistemas, então a gente tem lá uma das coisas, a nossa empresa desenvolve software, então pode ser que a licença do software de desenvolvimento expire, ou a licença do software de auditoria expire. Ó, a probabilidade disso acontecer é baixa, porque essas licenças, às vezes, elas são trienais. Algumas dessas licenças são vitalícias. E no caso das licenças que forem anuais, aí a probabilidade ela vai ser baixa, é anual, e mesmo assim ela é insignificante, porque se a licença vencer, eu entro no site e renovo na mesma hora. Então, esse risco, tá, mas ele tem que ser mapeado mesmo assim, tá? Mesmo que ele seja baixo, ele está ali, ó, mapeado, e a gente tem resposta. A resposta, que é lá no mapa que eu desenhei para vocês, aqui, ó, aí a resposta nesse caso seria o quê? Já ter na mão o telefone ou o site de renovação da licença, e como resposta eu já poderia colocar aqui, ó, agendar para a semana anterior a renovação da licença. Então, eu posso ter uma medida de resposta proativa e não reativa. Isso é importante, tá, gente? As respostas nós temos dois tipos. Elas podem ser proativa, que é o melhor dos mundos, ou ela pode ser reativa. Reativa é o pior dos mundos, porque o problema chega a acontecer. Vocês vão tendenciar para isso aqui, ó. Tudo bem? Respostas proativas. Algumas não tem jeito, são obrigatoriamente reativas. Por exemplo, o pneu do carro furou. Ora, eu não vou trocar o pneu do carro antes dele furar. É loucura, é besteira, é perda de tempo. É burrice. Então, algumas, obrigatoriamente, elas são reativas. Agora, outras, obrigatoriamente, precisam ser proativas. Ora, eu não vou deixar o certificado digital expirar. Eu vou agendar aqui para a semana anterior eu fazer a renovação do certificado digital para o sistema não parar. Porque se eu deixar fazer ela reativa, aí eu vou ter, por exemplo, indisponibilidade de sistema. É perigoso, é arriscado. Então, sempre vocês vão tendenciar para a proativa, quando for o caso, né? O exemplo do furar o pneu é um exemplo óbvio que eu não vou fazer uma intervenção proativa. E aí, mesmo sendo verdinho, nós vamos ter respostas. O ideal é que você tenha mais respostas para o vermelho do que para o verde. Então, por exemplo, eu tenho lá o risco do CPD inundar. A probabilidade é alta e o impacto é alto. Então, quanto mais respostas eu tiver para esse mesmo risco, melhor. Quanto mais respostas eu tiver para esse risco alto, melhor. Então, se eu tiver 5, 6, 10 respostas para esse mesmo risco aqui, se ele for de probabilidade certa e risco de impacto total, se eu tiver 5, 10 respostas diferentes, melhor. É o melhor dos mundos, tá? Agora, para os riscos que são de probabilidade baixa e de impacto insignificante, basta eu ter ali uma resposta, já está suficiente. Então, por exemplo, eu tenho lá um risco, o desenvolvedor sair da equipe.
ele é um risco que tem uma probabilidade, aí eu já não botaria muito baixa, ele já entraria aqui baixa ou moderada, aí vai depender da minha política de cargos e salários. Por exemplo, no SERPRO, a probabilidade de um desenvolvedor abandonar a equipe, ou porque ele conseguiu um outro emprego, é muito baixa, quase nula. O cara não vai sair. Já numa empresa que, de repente, o funcionário não é muito valorizado, a política de salário ela é baixa, então aí a probabilidade desse profissional abandonar a equipe já vai ser muito alta. Então, no caso, por exemplo, se a sua probabilidade do analista abandonar o projeto, se ela for muito baixa e o impacto, se ela for insignificante, basta eu ter uma resposta só. Então, qual seria a resposta nesse caso? Eu já poderia ter uma lista de prováveis nomes que o RH já vai me mandando, todo mês ele me manda, olha, atualmente no mercado eu tenho essas 6 pessoas que estão participando de processos seletivos no mercado como desenvolvedor Java. Então, eu já deixo a lista ali engatilhada. Ó, seria aqui uma resposta desse risco que teria sido qualificado como insignificante ou probabilidade muito baixa. Alexandre Samuel, Arthur Germano, Caio Nunes, Felipe Souza, Gabriel Bezerra, Gustavo Fernandes, João Victor, Kaique, Pedro Ricardo, Aleph Felipe. Alguma dúvida? Alguma ponderação a respeito desse assunto? Alguma questão? Não, professor, não. Está tranquilo, né? Tranquilo. É de boa, né? Então, eu vou voltar aqui para o nosso arquivo. Nós estamos na página 23. E então, que é o item que a gente falou sobre riscos e ameaças, tá? Então, isso aqui tudo vocês têm que mapear, ó. Os riscos possíveis, as probabilidades, os impactos. Então, isso tudo deve ser mapeado pelo auditor de sistemas. É papel nosso, tá? Então, a gente vai identificar os riscos, dar as respostas para eles, montar o plano de contingência, e aí, olha lá, ó, impacto irrelevante, os 5 níveis, está vendo? Ó, 0, 1, 2, 3 e 4. E a mesma coisa na probabilidade, ó. Todas as probabilidades. Ó, a última que eu falei, ó. Ela vai acontecer iminentemente. E aí a gente monta a matriz de riscos, que é onde a gente pode colocar uma nota para eles. Eu não gosto muito dessa daqui, eu gosto mais dessa daqui, ó. Ela é mais visual. Mas você pode imprimir isso aqui, botar na baia de cada um. Olha os riscos que nós temos, deem atenção para isso. E aí, dessa forma, a gente tem aqui esse controle. Aí você também faz uma matriz RACI. O que é uma matriz RACI, professor? É uma matriz de responsabilidade. A matriz RACI de responsabilidades são os nomes que eu vou colocar. Então, eu vou botar assim, ó, o Alexandre Samuel, o Arthur Germano e o Caio Nunes vão ficar, são os responsáveis dos riscos 5, 15, o 15 aparece aqui também, o 5 aqui, e o risco 10. Então, nesse exemplo aqui, na matriz RACI, o Alexandre Samuel, o Arthur Germano e o Caio Nunes seriam responsáveis por esses riscos. Já aqui o Felipe Souza, o Gabriel Bezerra e o Gustavo Fernandes vão ser os nomes por trás dos riscos 12, dos riscos 9, 4 e 2, por exemplo. E aí, dessa forma, a gente dá nomes aos bois. E aí minimiza mais ainda a possibilidade de termos problema. Então, vai ser responsabilidade desses analistas tomarem conta desses riscos enumerados. Isso a gente chama de matriz RACI, que é a matriz de responsabilidade. Aí eu tenho o nome do analista, eu posso chegar e falar assim, ó, João Vitor, o Kaique,
O Pedro, o Ricardo e o Aleph vão ficar responsáveis pelos riscos da faixa laranja, por exemplo. E aí eu coloco aqui ó, o nome deles, quais são os riscos pelos quais eles são responsáveis, qual é a autoridade delegada para cada um deles, eles têm capacidade de aprovar, quais são os cargos deles, e o e-mail deles, ó, é fundamental isso daqui. Como é que eu vou entrar em contato com o Pedro, o Ricardo, com o Kaique Araújo, caso ocorra o risco que ele está responsável aqui, ó. Isso tudo é via sistema, tá, gente? Não é nada manual. Lá no sistema de controle de riscos, quando alguém reportar, ocorreu um incêndio próximo ao CPD, aí automaticamente o sistema já identifica os riscos associados a esse problema e automaticamente o sistema já manda um SMS, manda um e-mail e já aciona o corpo de bombeiros. Isso tudo é automático, não pode ficar alguém lá olhando. Até porque alguns desses riscos podem acontecer de madrugada lá, onde a equipe vai estar reduzida. Então, isso tudo é sistema que controla. Tudo é sistema que dá conta. E aí, a matriz de risco ela é muito séria. E aí, os responsáveis têm que prever isso aqui tudo, tá, gente? Os backups estão em dia. Para vocês terem uma ideia, sabe uma das coisas que a gente faz lá no Serpro? A gente tem, eu vou até mostrar aqui para vocês, uma das coisas que a gente faz lá no Serpro, às terças-feiras, inclusive hoje, nesse exato momento, provavelmente está rolando lá. A gente tem uma central o Serpro, ele fica aqui na L2 Norte, eu acho que eu já mostrei para vocês. E aí, o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui dentro do... Vou mostrar aqui, logo na frente do Serpro, esse é o Serviço Federal de Processamento de Dados, onde tem os CPDs do governo. Isso que vocês estão vendo bem aqui, ó, esse aqui são as casas de máquinas. Aqui nós temos 11 no-breaks de 7.500 kVA cada. E aí, às terças-feiras, sabe o que a gente faz? A gente escolhe alguns sistemas e simplesmente vai lá e desliga a chave de energia. A concessionária, a nossa concessionária aqui em Brasília é a SEB, ela entrega a energia elétrica aqui, mas o que a gente faz? A gente desliga para verificar se os no-breaks eles estão em pleno funcionamento. Aí, sabe o que a gente faz logo depois? Só por segurança, desliga os no-breaks para verificar isso que vocês estão vendo bem aqui, ó, é um tanque de 20.000 litros de combustível, que se porventura os no-breaks não segurarem, a máquina, eu tenho máquinas Caterpillar aqui, que começam a consumir esse combustível e fornecer energia, que ele dá uma carga de 2 horas, e aí pode ser abastecido o tempo todo. Então, isso é feito, aqui é o nosso plano de contingência, no que diz respeito, por exemplo, à energia elétrica. Vou mostrar a foto de cima, para vocês verem. Vou mostrar aqui satélite, e vou mostrar para vocês as máquinas. Isso aqui eu posso mostrar, porque não são dados sigilosos. Olha aqui, ó. Essas aqui são os no-breaks. Nós temos 11, aqui nós temos um em cima e um embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí, essas aqui, uma dessas são máquinas de 7.500 kVAs. Elas suportam os sistemas todos por 2 horas, mas ela precisa somente de 20 milissegundos para entrar e segurar as baterias. Se porventura ela tiver problema, aqui embaixo dessas árvores aqui,
nós temos 2 tanques, cada um de 10.000 litros de combustível, óleo diesel, que alimentam as máquinas Caterpillar caso a rede não suporte. Então, se porventura tivermos problemas no que diz respeito à questão de energia elétrica, esse é o nosso plano de contingência. Por quê? Porque está mapeado aqui num planejamento de riscos e nós temos essas respostas aos riscos. Além disso tudo, todos os sistemas têm backup espelhado em 3 regiões diferentes, tá? Nós temos o centro de dados aqui na Asa Norte. Esse dado ele é replicado aqui no Clube do Sertro, que fica no setor de clubes norte, no setor de clubes sul, bem aqui, ó, ao lado do Pier 21. Isso em Brasília. Agora, fora isso, nós temos outro centro de dados replicado aqui em São Paulo e outro aqui no Rio de Janeiro. Então, esses dados são triplicados em 3 lugares diferentes, caso haja algum problema na capital federal, os dados são replicados lá. E dentro da capital federal nós temos dois locais geograficamente distribuídos. Ó. Um está aqui, onde fica o CPD do Sertro, e o outro aqui no setor de clubes sul, ali ao lado do P21. Os dados são todos replicados. Inclusive, até a minha mesa ela é igualzinha nos 2 lugares diferentes, justamente para que, se tiver problema em um, eu possa assumir o trabalho no outro. E se for uma bomba que explodir no Distrito Federal inteiro, aí a gente tem aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo outros 2 centros de dados. Assim é feito o plano de contingência de dados de empresas que trabalham com dados sensíveis, para promover a continuidade dos serviços e ininterrupção dos sistemas. Amigos, alguma dúvida? Tranquilo? E aí a gente fecha desse jeito o nosso primeira unidade, tá? A gente fecha a primeira unidade